17, mas eu só vou terminar essa aula, depois eu coloco a registro a aula de hoje do dia 29. É que aqui aconteceu o seguinte, deixa eu ir passando, vocês vão vendo aqui que eu estou pegando o arquivo que eu passei para vocês, né? Então tudo isso aqui a gente viu ontem, tá? Mas lá no final, se não me engano, slide 11, não, slide 12, tá? O slide 12 não foi feita essa conta. A gente fez essa conta aqui calculando a área de uma circunferência em que o comprimento era 36 metros. Inclusive, isso aqui não está à toa. Então a gente calculou a área, primeiro achou o raio, depois calculou a área. Essa daqui, ó, é a resposta final. Então a área dessa circunferência de raio, de comprimento de círculo de 36 metros, deu 103,15. Eu vou voltar nisso aqui depois, para que vocês entendam. É que o próximo exercício, eu passei ele para que vocês entendessem algumas coisinhas de matemáticas que são curiosas. E às vezes a gente passa despercebido. Então assim, ó, considere que você possui 36 metros daquela tela de galinheiro. Já viram aquela tela de galinheiro? É um hexágono assim, uma telinha, você prega, coisa e tal. E que você vai fazer um galinheiro. E por algum motivo aí alguém falou, ó, você pode colocar só uma galinha por metro quadrado. Então, pensa um quadradinho de 1 metro, só pode pôr uma galinha ali. Se colocar 2, 3, 50, vai morrer as galinhas. Colocar uma só, ok? Aí a pergunta, qual o número máximo de galinhas podemos ter com esses 36 metros de cerca? Você ainda vai fazer o galinheiro. Então veja só, imagina a seguinte situação. Você vai fazer um galinheiro, você tem 36 metros de cerca. Você faz assim, ó, vou colocar 1 metro aqui, aí vou fazendo um retângulo. Aqui tem 1 metro, e aí eu fecho aqui o círculo. Era para ficar retângulo, não ficou. Quando acontece isso, eu venho aqui e faço assim. Pronto, aí ele fica. Então a ideia aqui inicial é que aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro. 36, então foi 35, 34. Você ainda tem 34 metros de cerca. 34, metade de 34 dá 17. Tá certo? A área do retângulo é base vezes altura. Um lado vezes o outro. Então 17 vezes 1 é 17. 17 metros quadrados. Pode colocar uma galinha por metro quadrado. Então significa que você pode pôr 17 galinhas. Mas aí você fala assim, poxa, mas 17 metros? Muita coisa 17 metros. Vou fazer um outro retângulo aqui, ó. Vou fazer um galinheiro que aqui tenha 2 metros. Então vou fazer um outro quadrado, um outro retângulo. Vamos ver se ele fica retângulo. Ficou. Aqui vai ter 2 metros, aqui vai ter 2 metros. Beleza. Se aqui tem 2 metros foi 4. De 36, sobrou 32, concordam? Metade de 32 é 16. Aqui tem 16, aqui tem 16. A área é um lado vezes o outro. 16 vezes 2. Opa, dá para colocar mais galinha. Parece até bruxaria. Porque você está usando os mesmos 36 metros de cerca. Mas porque você modificou alguma coisinha no desenho, quase dobrou o número de galinhas. Era 17, agora você pode pôr 32. E você está gastando o mesmo material. Aí você continua a brincadeira. Bom, mas então vou fazer de outra forma. Vou fazer quadrado. Vamos ver o que acontece com o quadrado. 36 metros, 36 dividido por 4, dá 9. Então vai ser 9 aqui, com 9 dá 18, mais 9 dá 27, mais 9 dá 36. Como é que é a área do quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado.
9 vezes 9? 81. Mas caraca, no começo ali eu colocava só 17 galinhas. Agora já estou colocando 81 galinhas. E eu estou continuando a usar os mesmos 36 metros de cerca. Pessoal, para responder essa pergunta aqui, ó, quantas galinhas eu posso usar? A figura geométrica que a gente usa, o menor perímetro, o menor contorno e guarda a maior forma, a maior quantidade lá dentro, é o círculo. E não à toa eu tinha colocado no exercício anterior, no slide 11 aqui, ó, os tais dos 36 metros. E a gente já calculou a área do círculo. Olha a quantidade de galinha que eu posso pôr. Essa daqui, com 36 metros de cerca, é o maior número de galinhas que eu poderia pôr no cercado. Então veja, a ideia inicial da gente lá era 17. Agora eu posso colocar quase 6 vezes mais de 5 vezes o tamanho. Só porque eu conheço matemática e eu fui brincando com esses números, com essas formas, pagando tudo. Então, só por conta disso, eu consigo agora colocar mais de 100 galinhas. Antes era 17. Se eu multiplicar 17 vezes 5, não vai dar 100. Isso daqui, gente, é algo extremamente importante. E outra, eu nem estou considerando aqui o 0,15, né? Cabia até uma asinha da galinha de novo. Não dá para colocar isso. Mas 103. Isso, gente, é muito importante, essas formas geométricas, por conta disso. Por exemplo, vocês já repararam que nas fazendas o silo tem a forma circular? Por quê? Porque eu gasto pouco material e coloco o máximo possível de grãos lá dentro. Se eu fizer retangular, vou guardar bastante grãos lá dentro, mas eu vou gastar mais material do que se eu fizer com círculo. E aí o que é surpreendente é o seguinte, deixa eu entrar aqui no Paint para que vocês entendam isso daqui, ó. Se eu fizer um círculo, beleza, ele vai guardar o máximo possível de área. Só que o círculo ele tem um problema. Quando eu encaixo um círculo do lado do outro, então eu coloco um círculo aqui e coloco outro aqui. Aí eu vou colocar outro aqui para baixo. Quando eu coloco ele aqui do outro lado, ele fica com um espaço de desperdício. Fica um espaço aqui que serve para nada. Estou perdendo isso daí. Então, se eu vou colocar várias coisas uma do ladinho da outra, o círculo não é a melhor forma. Aí, a abelha, você sabia que a abelha sabia matemática? Sim. A abelha resolveu esse problema. A abelha, quando ela foi construir a colmeia dela, pensou, eu tenho que guardar mel. Mas se eu fizer quadrado, eu vou gastar muito material aqui para fazer essa cera e vou guardar menos. Se eu fizer círculo, eu vou guardar mais, mas vai ter um pedacinho aqui que vai estar desperdiçado. O que ela fez? Ela deu uma achatada no círculo e fez um hexágono. O hexágono é a forma geométrica com maior número de lados, mais perto do círculo, que quando você coloca uma do lado da outra, ele se encaixa perfeitamente. E aí ela começa a construir a sua colmeia de forma que ela não tem desperdício, ela usa pouco material e guarda o máximo possível de mel. Vocês não sabiam que vocês sabiam menos que a abelha de matemática, né? Ok? Então, gente, essas formas geométricas, elas são assim, quando a gente começa a estudar e começa a pensar nelas, elas são surpreendentes. E tem muita coisa. É igual eu falei lá no começo, numa primeira tentativa de eu fazer lá o galinheiro, só tinha 17 galinhas. Modifiquei a forma,
Coloquei 103 galinhas e eu gastei a mesma coisa para fazer o mesmo galinheiro. Quer dizer, não é o mesmo galinheiro, mas eu gastei a mesma quantidade de tela. E essas coisas que a matemática faz a gente ganhar ou perder dinheiro sem saber. Ou melhor, às vezes sabendo, né? Então, quanto mais você sabe, mais você vai estar aprendendo. Bom, deixa eu voltar lá para aquele slide. É esse daqui. Tenho a impressão, só vou colar uma conferida. Aqui está o exercício. Sim, já tinha passado aqui para vocês, né? A tarefa que ficou para o dia 4. Agora, pessoal, então eu vou começar a aula que estava programada para hoje, que é o topo desse daqui lá no início. Como é que eu faço para voltar para o início? Acho que esse botãozinho aqui, ó, porcentagem. Então deixa eu colocar esse daqui, eu vou colocar a data de hoje, tá? Opa, esse aqui que eu quero. Hoje é o famoso dia 29/7. Nós estamos no 8º ano E. E vamos abordar agora o assunto de porcentagem. Como eu tinha combinado com vocês, vamos fazer o seguinte. Cadê? Aqui. Rosa. Deixa eu ver o que vocês copiem no caderno de vocês. Copia isso daqui, ó. Aliás, só copia o título, porcentagem. Esse pernilagem aqui eu vou falar dele depois, tá? Não vou falar dele agora. Esse daqui. Esse aqui eu vou falar depois. Então só copiem porcentagem. Copiem aí porcentagem. Copiem essa introduçãozinha aqui, já é o suficiente. Tá? E aí copia isso daqui também, ó. E eu já vou explicar para vocês o que é isso. Tá molhado aí que tava o coisa de água. Só dá uma passadinha assim, enxuga com a bermuda, assim, vai ficar parecendo que você fez xixi, mas... O que tem? O que tem, né? Copiar pra copiar, né? Isso. Não, é pra tirar foto. Vai, professora, vai. Pessoal, bom, copiem. Isso aqui eu vou cobrar de vocês. Quando eu olhar o caderno, eu vou querer que isso aqui esteja no caderno de vocês, tá? Só rosa. Só esses quadrinhos rosa aí. Essa outra parte, não é que ela não seja importante, mas eu vou estar falando a respeito dela. Eu acho que já não é importante que vocês copiem. Mas eu vou estar falando e explicando para vocês. Vai cair na prova do significado de porcentagem? Mais ou menos, é mais uma parte teórica só. Não, assim que eu vou perguntar o que é porcentagem, não, vai cair as contas.
Ó, secando, eu tô dormindo mais. Foi? Não, peraí. Professor, Foi. ele é que vai pra copiar? Esse aqui não. Não, professor. Esse aqui sim. Você tem que copiar até lá. Vai copiar não? Ah, já copiou. Só que é lerdo aqui mesmo. Não entendi. Foi, galera? Não, Sei. Você vai copiar. Puxar um pouquinho aqui pra cima então. Muito. Aqui assim. Eu tenho 30 minutos pra colocar esse aplicativo, velho. Oi? 30 minutos pra colocar esse aplicativo, velho. Não. Mas aquele minutinho lá, né, quando você entrou aí. Aquele lá é o sistema de alimentação de informação. Tem onde coloca falta, presença. É para o estado inteiro. Então, como todo professor tem que acessar aquilo lá, se ele deixar aberto, vai ficando que trava, fica lento. Se todo mundo, por exemplo, do estado, todos os professores do estado resolverem entrar no mesmo momento, ele cai. Pode ser que caia, né? Não é que ele vai cair, mas vai ficando lento e coisa e tal. Então ele tem um limitador de tempo. Porque às vezes você deixa lá, por exemplo, eu podia estar aqui e ele está aberto. Então está consumindo memória lá dentro. Acaba que vai ficando lento, então ele tem um limitador de tempo para te derrubar. Basicamente é isso, mas é muito tempo. Geralmente a gente não usa tudo aí. Foi? Sim. Pessoal, então vamos lá. Vamos primeiro falar de porcentagem, tá? Porcentagem. Esse permilagem, particularmente, eu nunca falei dele, nunca ensinei ele. Eu diria que é mais uma curiosidade matemática do que um cálculo que a gente vai usar. Eu acho que está aqui no livro, vou explicar. Mas nunca vi usar esse termo aqui em nenhum concurso público, nem em Enem. Não vi. Mas como está na nossa apostila, vamos estudar ele um pouquinho. Porcentagem, gente, primeiro, é uma razão. É a razão. Razão. Vocês lembram o que eu falei que é razão? Sempre que aparecer razão em matemática, o que eu lembro? Não lembro. Sempre que aparecer a palavra razão, lembrem de divisão. Divisão. Sempre que tiver a palavra razão, lembrem-se de divisão. Eu vou estar dividindo uma coisa por outra. Em que o denominador é 100. Ou seja, na porcentagem, sempre a parte de baixo vai ser 100. É por isso que é centagem. Porcentagem. Tem o 100 aqui, ó. Tá? Então a parte de baixo sempre vai ser 100. Quando eu falo 43%, então aqui, ó, 43%, geralmente eu escrevo assim. Não é isso? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto,
43% é a mesma coisa que 43 sobre 100. E se eu fizer essa divisão, se eu pegar 43, se eu pegar aqui, ó, 43 e dividir por 100, vai dar isso aqui. Olha só, não dá para dividir 43 por 100, a gente pega e coloca um zero. Aí coloca 0, 430 dividido por 100 dá 4. 4 vezes 100, 400. Sobra 30. 30 não dá para dividir por 100, a gente coloca um zero. E aí 300 dividido por 100 vai dar 3. 3 vezes 100, 300. Faz a continha de menos, dá zero. Ou seja, esse resultado aqui, ó. Agora presta atenção. Isso é 43%. Isso é 43%. Isso é 43%. Olha o sinal de igual. Igual não significa a mesma coisa? Igual é a mesma coisa. Então, 43% é a mesma coisa que 43 sobre 100. Que é a mesma coisa que 0,43. Por que isso aqui é importante? Porque na hora que eu vou fazer conta, eu não faço a conta com esse. Ou eu faço a conta com esse carinha aqui, ou eu faço a conta com esse carinha aqui. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, fala uma porcentagem aí. 57. 57%. O que é 57%? É 57 sobre 100. Ou 0,57. Eu vou fazer conta ou com esse daqui, ou com esse daqui. Pode copiar. Tá? Essas informações aqui que eu estou passando, bom, aí vocês veem a explicação, mas se vocês quiserem copiar é interessante para vocês saberem. Inclusive, gente, deixa eu colocar uma outra cor e vou colocar para cá. Cuidado quando o número só tiver um dígito. Tipo assim, ó, 8%. 8% em forma de fração é fácil. É 8 sobre 100. Mas 8 sobre 100 é 0, quanto? 0,8. Tá? Cuidado para não ficar 0,8. Isso aqui é 80%. Ok? Cuidado. Deixa eu apagar ele aqui até para vocês não copiar. Tranquilo até aí, gente? Lembre-se, quando a gente for fazer a conta, ou eu faço a conta com a forma fracionária, ou eu faço a conta com a forma decimal. Ou é um, ou é o outro. E aí, esse material aqui é a apostila de vocês, tá? Eu peguei da própria apostila de vocês, fui recortando e colando aqui para fazer os slides, né? Acho que eu descendo aqui vai ficar legal. Aí é o seguinte, o livro de vocês... Vou dar uma apagadinha aqui, deixa eu ver se tem mais alguma sujeira. Uma sujeirinha aqui. Vamos lá. O livro de vocês, ele fala que há 3 maneiras de você calcular uma porcentagem. Eu diria que essas 3 maneiras aqui, ó, elas são as principais. Mas não tem só 3 maneiras não, tá? Tem bem mais de 3 maneiras. Não são só 3 maneiras. Tem bem mais do que 3 maneiras. As 2 primeiras maneiras vão parecer mais fáceis. Mas já vou adiantando para vocês que não descartem em hipótese nenhuma essa terceira forma de resolver, que envolve regra de 3. Ela vai parecer um pouco mais longa, mais comprida, vai parecer que tem mais cálculo. Mas se você não usar essa daqui, tem muito problema que você não consegue resolver com isso daqui. Ou se consegue fazer um cálculo mental, um cálculo que a gente tem que raciocinar muito para saber o que você está calculando. Então, quando você chega na regra de 3,
você monta a continha de 3, ela mesma fala assim, ó, faz isso daqui e acabou a conta. Tá? Não descarta. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz das 3 formas, tá? No primeiro método, bom, primeiro deixa eu explicar para vocês que conta que a gente está fazendo, né? Por exemplo, há 3 maneiras, há mais de 3 maneiras, mas vamos lá, de calcular 25% de 2.000. Primeira coisa, 25%. Se você vai fazer a conta, ou você coloca em forma fracionária, tá vendo aqui? 25 sobre 100. Ou você coloca ele na forma decimal, 0,25. É o que eu tinha explicado aqui em cima, ó. Quando a gente vai fazer a conta, a gente não faz conta com 43%. Ou a gente usa a forma fracionária, ou a gente usa a forma decimal. Então, essa conversão para cá, que eu fiz com 57% e com 8%, ela é importante. Ou você vai trabalhar com fração, ou você vai trabalhar com número com vírgula. Então, vamos descer aqui de novo. Quando ele pediu para calcular 25%, essa primeira forma aqui, ó, ele está trabalhando com fração. Essa segunda forma, ele está trabalhando com número decimal. Ok? Tranquilo até aí? Qual que é mais fácil, professor? Professor Robson gosta mais da fração. É gosto. Eu acho melhor. Não, professor, mas eu gosto mais de trabalhar com número decimal, número com vírgula. Trabalhe, não tem problema nenhum. É questão de gosto. Mas vamos lá. Como que funciona? 25%, aí tem um segredinho aqui que eu vou passar para vocês. D, tá vendo esse D? Sempre que tiver D, dê uma conta de vezes. Opa, vezes é com S. Deixa eu melhorar aqui. Com S, com Z. Vezes. É uma conta de multiplicar. Então, note, tem uma conta de vezes aqui, ó. Tem uma conta de vezes aqui. Sempre que tiver 45% de, você vai ter que fazer uma conta de vezes. Ok? 2.000. Então, olha, 25% de 2.000. Por que eu acho mais fácil fazer conta com fração? Porque eu faço assim, ó, 25 vezes 2.000. 25 vezes 2.000. E aí eu corto zero, ó. É por conta desse corta zero que eu acho mais fácil. Você vai ter que fazer 25 vezes 20. Dá para fazer de cabeça, porque ó, deixa eu fazer ali do lado. 25 vezes 20. Esse zero aqui, você põe aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 500, está aqui, ó. 25 vezes 20, fiz a continha ali, dá para fazer de cabeça, você faz 2 vezes 25, dá 50. E acrescenta um zero. Tá certo? Chega aqui no 500. E a outra conta? Deixa eu dar uma apagadinha aqui para limpar um pouco. Ele só mudou a ordem, mas ó, 25%, 0,25 vezes, o D é vezes 2.000. Então você pega 0,25 e multiplica por 2.000. Esses 3 zeros já vou colocar aqui, ó. Esses 3 zeros, vocês colocam aqui. Pessoal, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Não façam isso, né? Passa pra gente com uma pessoa sem educação. Eu tava quase saindo e falando, ó, gente, por favor, vocês estão na escola. Não é lugar, corredor da escola não é lugar de ficar fazendo isso. Tá vendo que você está atrapalhando a minha aula, a aula do outro lado, Só você sozinho está atrapalhando mais de 500 pessoas. Então, quando vocês forem para a aula de educação física ou precisar sair, silêncio no corredor, tá? É muito chato.
Mas vamos lá. Esses 3 zeros daqui, a gente coloca aqui embaixo. Aí é só multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 2 vezes 2, 0. Tem 2 casas decimais. Eu coloco 2 casas decimais. Que número que ficou? 0,500, né? Ficou então 500. Tá aqui. Cadê? 500. Professor, mas já não tinha feito da 500? 3 maneiras. Estou explicando as duas ali. Qual que eu vou usar? A que você achar mais fácil. O professor Robson já até adiantou. Acha mais fácil fazer com fração. Ah, professor, não gosta de fração. Faz com número com vírgula. Não tem problema nenhum. Você vai chegar no mesmo resultado. Então, isso daqui, só para a gente terminar, ia ficar igual a 500. Quanto que é 25% de 2.500? E aí vem a terceira forma que eu falei para vocês. Dá a impressão que ela é mais trabalhosa, mas não descartem ela. Porque vai ter problemas, e logo aqui abaixo eu fiz alguns probleminhas, tá? A gente só consegue resolver certos problemas com a regra de 3. Então vamos lá. Qual que é a ideia da porcentagem aqui, da regra de 3, perdão. A regra de 3, eu vou fazer o seguinte, 2.000. 2.000 é todo o dinheiro, é todo o valor que eu quero. Então 2.000 representa 100%. Ok? E 25%, quanto que é? Não sei, coloca um X. E aí você vai multiplicar cruzado. Então vai ficar assim, ó. X vezes 100, tá aqui. X vezes 100. Ou você poderia até colocar, deixa eu colocar uma outra cor aqui, que lá em cima já tá essas duas coisas, vou colocar em vermelho. Ou você poderia colocar assim, ó. 100x, é o mais comum que a gente faz. 100x é igual. Fiz essa multiplicação aqui, ó. X vezes 100. 100x. 2.000 vezes 25. Então, 2 vezes 25 dá 50. Acrescenta os 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Esse 100 que está multiplicando, você passa dividindo. Então, tem esse 50 com mais 3 zeros, dividido por 100. Esse 100 que estava multiplicando. Entra na história do corta, né? Tem 2 zeros aqui embaixo, posso cortar com 2 zeros lá em cima. X igual a 500. Só modifiquei um pouquinho o jeito de fazer o cálculo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, foi a mesma coisa que o livro fez aqui para vocês, ó. X vezes 100, eu só coloquei 100x. Deu o resultado lá de 25 vezes 2.000, 50.000. O 100 que estava multiplicando veio para cá dividindo e ele cortou os 2 zeros, ó. 500, aqui. Ok? Só para mostrar para vocês, e vocês vão conseguir fazer a conta. Vocês concordam? Vamos lá, vamos fazer, deixa eu ver que jeito que eu faço para vocês entenderem. Uma quarta maneira. Cálculo mental. A gente vai fazer essa conta de cabeça. Quero que fique um quadradinho aqui. Se eu perguntasse para vocês, quanto que é 50% de 2.000? 1.000? Todo mundo concorda? Sim. Fácil achar 1.000? 50% é fácil, é metade, não é? 1.000? 25. Não é a metade de 50? É. Qual que é a metade de 1.000? 25% é a metade da metade. Conseguiram entender se é metade da metade? Sim. Vocês lembram da Dilma falando 30% de 30%? Ela estava certa, tá? Eu não defendo o PT não, tá? Mas naquele ponto a Dilma falou certinho. O que ela falou é verdade. Existe. Aquilo lá existe.
É um cálculo matemático. Inclusive a conta que ela fala depois está certa também. Não sei se a justificativa lá para propina, para desvio estava certa, mas aquela parte matemática ela estava certa. Ok? O que é metade da metade? Imagina o seguinte. Deixa eu ver se eu faço uma figura geométrica aqui. Imagina o seguinte. Cor rosa. Preenchido. Isso aqui é um inteiro. Isso daqui é a metade. Isso daqui é a metade da metade. Ok? É isso, gente. Eu vou dividir no meio, Então eu peguei a metade, esse espacinho aqui, ó. Ele seria a metade da metade. Isso aqui era uma metade, eu peguei a metade dele. Metade da metade. Então eu peguei 2.000, dividi no meio, deu 50%. Metade é 50%. Show de bola. E a metade de 50%? Metade de 50% é 25%. O que era 50%? Era 1.000. Metade de 1.000, 500. Por isso que eu falei para vocês que não existe só essas três formas. A gente acabou de fazer um cálculo aqui, mental, de mais uma forma. Ah, então existe 4 formas. Não, existe mais formas ainda. Eu não pararia aqui para contar, existem mais formas de se calcular a porcentagem. As 3 principais são essas, tá? Vamos para o próximo espacinho aqui. Copiem esse texto. Escrevi à mão, mas pode escrever aí. Oi? Não? Por que ela fez assim? Não? Achei que era para eu ir. Tá gravando isso, hein? Achou a caneta então num lugar estranho? Eita! Ah, era por isso que não achava? Não estourou lá na. Tira essa mãozinha, por favor. Que isso, olha. Copiar? Sim, copiem isso aí. Agora isso é. Que burro, né? Ó, o que eu posso falar é que é melhor que estourar a caneta do que estourar Isso é verdade. a calça que tava segurando. É que eu não fiz coisas quando eu tomei, tá? O duro que tá gravando tudo isso que eu falo. Mas tá bom. Vai ser assim. Rezaremos para não se tornar bem. Aquilo mais vai ser vídeo. Tá, vamos enterrar. Olha, que interessante. Copiado? Não.
Cheio de dente, não? Cheio de Morango ali. não, é de suco. É. Salada de fruta. Mas você Eu não lembro o nome. você quando você tá errando. Nossa, Deus. Mas sabe que é? Olhar até vai assim. Não. Vamos lá. Peraí. Ixi, esse eu aí. São igual. Esses vídeos é muito esforço. Esse dia tá muito famoso. Aí não vai. Vamos lá, gente. O Beto esse. Vamos lá. Tenho R$2.000 para receber. Deixa eu ler direitinho agora até o final, depois eu vou parando e explicando. Tenho R$2.000 para receber de um certo trabalho que fiz. Recebi 800, ou seja, falta receber R$1.200. Em porcentagem, quanto falta para eu receber? Então, se fosse 1.000, eu falava, falta 50%. Mas, 1.200, quantos por cento são? 65%. Então, para não ficar chutando, a gente tem que fazer conta. E aí a gente tem um problema. Vocês podem olhar nisso daqui, não tem o D. Né? Ou se tem, não está tão fácil assim de entender essa porcentagem. Bom, o que a gente precisa fazer? Regra de 3. Aí a regra de 3 funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho valores. E eu quero saber uma porcentagem. Essas são as duas grandezas. Estão lembrados disso? Ó, quando eu vou fazer regra de 3, eu tenho uma grandeza aqui e, no caso, outra grandeza aqui. Regra de 3 precisa ter pelo menos duas grandezas. Aí a gente chama de regra de 3 simples se tiver duas grandezas. Se tiver 3, 4, 5 grandezas, aí é regra de 3 composta. Continua sendo regra de 3, mas no caso aqui de porcentagem, sempre vai ser regra de 3 simples. Uma grandeza é quantidade, valor, número, alguma coisa nesse sentido. E a outra grandeza vai ser a própria porcentagem. Então veja, 2.000 é o quê? 100%. Se eu receber 2.000, eu recebi 100% do dinheiro. Recebi 800, falta receber 1.200. Está perguntando, quanto falta eu receber? Falta 1.200. 1.200 é dinheiro. Então eu coloco aqui embaixo de dinheiro. Qual é a porcentagem que isso representa? 600? Está montado. 600? Está montada a conta. Isso daqui, gente, é a leitura que eu fiz, regra de 3. Como é que resolve isso? Aí você faz assim, ó, multiplica em cruz. 2.000 vezes x. 2.000 x. 1.200 vezes 100. Sempre multiplicar em cruz, tá? 1.200. 1.200. Só colocar 2 zeros aqui, ó. 2 zeros. Deu 120.000, na verdade, né? Esse 2.000 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 120.000 dividido por 2.000.
entra a história do corta, dá para cortar 3 zeros. Porque embaixo tem 3 zeros, em cima tem 3 zeros, dá para cortar. Então, na verdade, ó, eu vou estar dividindo 120 por 2. Quanto que é 120 dividido por 2? Metade de 120. 60. Chegamos 60. Eu falei cá, 60%. no resultado. 60. Falei. O que é 60? 60%. Como fez uma pergunta, em porcentagem, quanto falta para receber? Resposta: falta receber 60%. Show de bola? Pessoal, o segredo está aqui, ó. Se você conseguir montar a regrinha de 3, sempre vai ser isso. Multiplica em cruz, chega no resultado. Se você fosse fazer com o D, com vezes, tem jeito? Tem jeito, mas tem que pensar um pouco mais. Por isso que eu falo para vocês, daqueles 3 métodos principais que foi abordado, não descartem hipótese nenhuma a regra de 3. Invariavelmente, a gente recorre a ela para resolver a conta. Copiaram aí? Então terminem de copiar. Nossa, escalou tudo. Foi, galera? Não. É só essa parte aqui embaixo, né? Que vocês já tinham copiado. Ele também pode ver se não for. Ele também pode ver se não for. Ó, bonito. Que isso? Que isso? Não. E é. Vou colocar na maternidade, mais um. Ó. Foi? Foi. Tem um não só aí. Mais alguém copiando? Vamos lá. Copiem isso aí, gente. Equivale aqui, tá? Vou dar uma melhoradinha na minha letra. Sim. Eu vou copiar a mesma palavra, tá? Só dar uma melhorada na letra que tava meio feinha. Equivale. Se alguém chegar ali, já vou escrever aqui, ó. Professor, você não tem estilete, não? Não.
pode usar aqui. Esse cabo de pau é uma desgrama pra comprar. Eu tenho só bobear, não tem nem apontador nisso aqui. Não consegui pegar. Tô dando uma melhorada na letra. Nossa, opa. É quanto? 75, tá? Ficou feinho aqui também. Quanto é 75% desse mesmo número? Ai, Não, tá dentro de uma ali. Copiado? Pessoal, de novo, ó. Presta atenção como que funciona a regra de 3. Eu vou ter duas grandezas. Não gostei, ficou feio. Então, ó, vou ter duas grandezas. Uma grandeza eu vou colocar aqui. Vamos ver se ele fica retângulo. Não ficou aí, que chato. Quando é assim, a terceira a gente já faz assim, ó. Então eu vou ter duas grandezas. Uma primeira grandeza eu vou colocar aqui. Uma segunda grandeza eu vou colocar aqui. Como assim grandeza, professor? Nome das coisas, tá? Por exemplo, qual que é a primeira grandeza? Se 35%, opa, vou ter uma grandeza aqui, ó, de porcentagem. Ok? Equivale, se 35% de um número, ó a segunda grandeza aqui, ó, número, na anterior era reais. Tá vendo? Reais. Pode acontecer de ter quantidade, comprimento, distância, sei lá. Mas aqui eu tenho porcentagem e eu tenho um número. Então, vamos lá. Se 35% equivale a 28. Opa, 35 é 28. 28, não 5. 28. Ficou feio meu 8. Pronto, agora ficou lindo. Se 35% é 28, quanto é 75%? 75% é quanto? Difícil montar a regra de 3? não. Vai lendo, coloca as duas grandezas, vai lendo e vai colocando. Como é que resolve? Só multiplicar em cruz. Então aqui eu vou ter que fazer 35 vezes x. 35x. 35x. É igual. Ficou feio no igual de novo. É igual. 75 vezes 28. Vou fazer aqui do lado. 28 vezes 75. Tanto faz a ordem, tá? 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Alguém tá com calculadora aí, hein? Não. 7 vezes 8. 7 vezes 8. 56. 7 vezes 2, 14. 14 mais 5, 19. 0, né? 4 e 6 dá 10. Vai 1. 9 e 1, 10 e 1, 11. Vai 1.
1 mais 1, 2. Esse 35 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Quase bom. Eita, piorou. Fica reto aí, ó. Dividido por 35. Então, o 35 estava multiplicando, passei dividindo. Aí, aquela continha que vocês gostam bastante de fazer. 2.100 dividido por 35. 21 é pouco. Vou precisar aqui de 210. 21 por 3 dá 7. Só que eu estou achando... Acho que vai ser 6. Vamos dar uma olhadinha. 6 vezes 5. 30. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Olha que beleza. Então você faz a continha de menos. Vai dar 0, 0, 0. Abaixa esse 0 aqui. Tá? 0 dividido por 35 é 0. Ou seja, x é igual a... O que é 60? 60% ou 60 é o número? 61. Você tem salvação para você. Vou tentar mais uma vez. Na terceira sempre dá certo. Fica retângulo. Não ficou. Então fica assim mesmo. Pessoal, o que é o 60? É por cento ou é o número? Número. É o número. Olha aqui, ó, o x ele está embaixo do número. Então, quanto é 75% desse mesmo número? Resposta é 60. 60% de que número? Não sei, mas é 60. Ia colocar por cento aqui, não é por cento, né? O número é 60. A quantidade é 60. Se eu quiser saber qual é o número, eu tenho que calcular 100%. Eu ia colocar aqui e 100%. Quanto que é? Não é o cálculo aqui, tá? Copiaram até aí? Vou fazer essa mesma conta de um outro jeito. É a mesma conta, tá? Isso aqui vocês já copiaram. Faz um risquinho assim, ó. Nossa, faz reto de preferência. É que eu tô meio torto, se eu ficar reto assim, acho que vai ficar melhor, ó. Que daí eu consigo fazer a linha mais reta um pouquinho. Nossa, não. Mas vamos lá. Vou usar aquela ideia do D como conta de vezes. 35%. 35%. D. Um número, eu não sei que número que é. X. Equivale a. É igual a 28. Faltou um Q aqui, ó. Na hora de eu copiar para cá, não veio o Q. Quanto é 75% desse número? Faltou também. Vai dar 60, a gente já sabe o resultado. Mas veja bem, esse resultado aqui, o que é o x nesse caso? X é o número. Número. Então, quando eu resolver essa conta, eu não vou chegar em 60. Porque eu vou chegar no número. Depois eu tenho que calcular 75% desse número. Ok? Fazendo a conta de vezes ali com a história do D, nesse caso eu vou chegar primeiro no número, não é na resposta. Então eu vou saber qual é o número, aí depois eu calculo 75% desse número. Então, ó, esse 100 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Vou multiplicar aqui, ó.
Até vou tirar essa setinha aqui para não atrapalhar. Mas vai ficar 35x é igual a 100 vezes 28. Multiplicar por 100 é fácil, né? 28. Aí você coloca 2 zeros. Pronto, está calculado. 100 vezes 28. Ok? Se eu fizesse assim, ó, 28 vezes 100, esses 2 zeros a gente coloca aqui. 1 vezes 28. Então, multiplicar por 100 é fácil. Você pega esses 2 zeros e joga aqui, ó. Pronto, tá multiplicado por 100. Tá certo? O fato é que eu vou ter que pegar esse 2.800 e dividir por 35. Então, dividido por 35, e agora? 280 dividido por 35 daria 9, só que eu tô achando que 9 vai ser pouco. Vou colocar o 8 aqui, ó. 8 vezes 5 vai dar 40, vai 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Olha que beleza. Deu 0, né? Abaixa esse 0. 0 não dá para dividir por 35. 0. Ou seja, aqui então a gente chegou no resultado que x é igual a 80. Senhor, mas não era 60? 60 é o resultado final da conta. Por enquanto, eu cheguei que o número é 80. O que eu vou fazer? 75% de 80. Quanto que é 75% desse número? Então, 75 vezes 80, aí a gente tem que fazer conta. E eu tô sem espaço. 75 vezes 80. Isso aqui eu vou apagar, tá? 8 vezes 5 dá 40. Vai 4. 8 vezes 7, 56. 56 mais 4 dá 60. Olha os 600, olha os 60 aparecendo aí. Tá? Então, essa conta de vezes deu 6.000. Dividido por 100, que está aqui embaixo, corta 0, corta 0, corta 0, corta 0. Resposta, 60. Deixa eu melhorar aqui, que ficou um monte de risco aqui redondo. 60. Chegamos de um outro jeito no mesmo resultado. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, dá para fazer assim? Dá. Mas não descartem a regra de 3. A regra de 3, ela no fim das contas, às vezes a conta fica um pouco mais longa, mas é o jeito mais fácil de chegar no resultado. Tá? Senhor, mas e se eu quiser fazer lá com D, com não sei o que, pode? Pode. Não tem problema nenhum, pode estar fazendo. Dá certo. Mas não descartem a regra de 3. Bom, vamos lá, vamos em frente. Vamos falar o tal do permilagem. Vocês querem copiar aqui? Sim. Depois Opa. eu vou entrar no episódio. Não, volta aí, pode copiar. Aproveita a aula aí. Não é todo mundo que vai ter internet. Copiado? Ó, isso daqui, cadê? Deixa eu pegar aqui um branco aqui, ó. Isso daqui é rascunho, tá? E isso daqui é rascunho. Esse aqui é rascunho, tá? Aqui em cima, vocês já tinham copiado? Não. Já copiei? Sim. Oxi. Eu tô copiando. E daí, esse daqui, ó, é rascunho, tá? É que eu achei que vocês já tinham copiado. Então esse aqui é o primeiro cálculo, o cálculo de regra de 3. É que tem uma galera copiando aqui a regra de 3. Posso ir para baixo? Não. Calma, professor.
Tô calmo, tô perguntando. O senhor tava copiando outro dois lá. Eu tô copiando isso aqui, eu quero isso aqui. Você tem que colocar coisa, né? Claro. Eu tava copiando aqui, aí depois eu mudou e eu apaguei. Aí eu copiei de novo, aí depois ele mudou, eu apaguei e copiei. Aí foi isso. Tendo esse daqui já tá bom, tá? O outro lá só, depois qualquer coisa vocês aproveitem os PDFs, os YouTube e copia de novo, se vocês quiserem. Me deu sono. Preciso de mais café. Aham. Aham. Duas são aqui. Vai nessa. Esse negócio de energética, rapaz. Você não tem nem idade pra tomar refrigerante. Não, eu tô com açúcar ainda. Foi, galera? Foi. Vou direto aqui, ó. Próximo assunto, então. Pessoal, é só uma curiosidade, tá? Porcentagem, a gente viu, é um número. É um número sobre 100. Esse termo aqui, ó. Opa, branco não vai aparecer, né? Esse termo aqui, ó. Permilagem. Permilagem é um número sobre 1000. Ok? Então tem porcentagem, tem permilagem. Só que a gente nunca usa isso. É muito raro, mas existe. 500 permilagens. 500 sobre 1000. Tá? Se for para usar símbolo, aí o símbolo é esse aqui, ó. Deixa eu colocar naquele esqueminha que ele preenche. O símbolo de permilagem é esse aqui. Então, se eu for escrever 500 permilagens, 500 permilagens. Ok? E aí você pode usar a regra de 3, os outros esqueminha, tudo igual. Mas, é igual eu falei lá no início, só estou passando porque está na apostila. Eu nunca vi cálculo com isso daqui. Pessoal, quero trabalhar com vocês um pouquinho agora. Cálculo mental. Escreve aí, cálculo mental. E copia tudo isso aqui, ó. Só vou dar uma melhoradinha na minha letra. Considere o valor de 600. Vou pôr um ponto aqui, ó. Considere o valor de 600. Calcule as seguintes porcentagens. Só para ficar um pouquinho mais bonito, que eu escrevi rápido. Opa! Porcentagens. Não que tenha ficado lindo, porque a minha letra também não é tão bonita assim. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ficou um pouquinho menos pior. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto.
Já copia em tudo, tá? Até isso aqui, 10%, 15%, 5%. Vai copiando aí. Aqui era 10%. 5, 20, 60. Por quê? 60 tá bonitinho. Vou chegar a 60. 75,90. Um por cento. Não, o quê, menino? Da peste. Vamos lá? Não. Pessoal, todos os cálculos que a gente for fazer então, ó, é em cima de 600. Vou dar um. Quanto que é 50%? 100. Hã? 300. Um aluno respondeu 300, os outros conseguem entender por que é 300? Metade de 600, 50% é metade. 50% dessa turma vai reprovar. Eu acho que é sim. É isso. Metade, não, é só um exemplo. Não. Metade da turma vai reprovar. Do CJ pra cá. Do CJ pra cá. É só um exemplo. Calma. E Pessoal, atenção aqui, volta pra cá. E 25% de 600, quanto que é? 250. Quase. 250. Não, para de chutar valor. Tem que fazer conta. 25% de quanto? De 600. Ah, de 600? É 290, né? Por que 290? 150? 150. Eu falei 150. Ah, Chutando também. Vou chutar, não. Então, pessoal, Falei 2 vezes. se vocês ficarem chutando, vocês não vão aprender. eu já sei. Por que 50% de 600 é 300? Que é a metade. Porque é metade. A metade de 600 é 300. 300. 25 é metade de 50. Então, se 300 é a metade de 600, 25% é a metade de 300. Metade de 300, 150. É por isso que eu estou falando para vocês se concentrarem, é conta. Mas precisa fazer conta, não é chute. É um cálculo que a gente consegue fazer mentalmente. Então, quanto que é 25% de 600? Você tem que pensar a metade da metade. Ok? E 10%? 50? 60. Boa. Deixa eu explicar para vocês por que é 60. É só dividir por 10. E dividir por 10 você anda uma casa aqui, ó. Por isso que fica 60. Olha o jeito que a gente faria. 10%. Não é isso? Ficou feio ali, não gostei. 10% de 600. Quando a gente multiplica por 10, é só acrescentar um zero, ficaria 6.000. E aí você divide por 100. Divide por 100, você começa a cortar zero. O que sobrou? 60 dividido por 1 dá 60. Então, olha, volta aqui, ó. Dividir por 10, você anda uma casa com a vírgula, tem uma vírgula imaginária aqui, ó, anda uma casa para cá. Você vai direto para o resultado. Então, calcular 10% é fácil, você anda uma casa com a vírgula, 60, tá aqui. E 5%, quanto que ia ser? Boa, tô começando a raciocinar. 5 é metade de 10, faltou o porcento aqui, né? Sim. O 20. O 20% é quanto? 100. Ah, 120. Como tem sempre uma galera que não consegue entender, olha só. 10 é 60, 10% é 60, tá certo. E 20%?
20% é 2 vezes, é o dobro. Essa é bicho. Então 60 vezes 2. Puxa, já tá aí, cara. Com esse pensamento, pessoal, aqui estão os cálculos mais fáceis. Com esse pensamento, a gente consegue chegar em qualquer porcentagem. Por exemplo, 60% não é 50 mais 10? 300 mais 60. Tá vendo que a gente consegue fazer o cálculo mental? Tem alguns valores de porcentagem que são fáceis. 50, 10, 25%, 1%. Vou lá para o final. 1% também é fácil, ó. Isso, daria 6. Por quê? Deixa eu diminuir a minha borracha aqui. 1%. Vou ter que fazer mais um corte ali, mas tudo bem. Aí eu cortaria aqui, ó. Tá vendo? 6 dividido por 1. Deixa eu só apagar um 6. Daria 6. Ou seja, isso daqui dá 6. Aí se eu fosse calcular 11%. 11%, 10 mais 1. 60 mais 1. 60 mais 6, 66. Então assim, com cálculo mental, a gente consegue chegar, nesses casos, com valores bem fáceis. 75% dá quanto? 450. Boa. 450. Por que 450? Porque é 300, 50% mais 25. Só somei esses dois aqui, ó. Agora, 90%. Como que eu posso pensar? Eu posso pensar que 90 é a mesma coisa que 100 menos 10. Ou seja, é 600 menos 60. 240? Boa. Professor, mas e se eu pensar que 90 é 50 mais 4 vezes o 10, dá certo? Dá certo, ó. 4 vezes 10, 4 vezes 6, 24, dá 240. 240 mais 50%, mais os 300, eu chego no mesmo 540. Tudo isso, gente, cálculo mental. É 6? Esse daqui é 6. 1% é 6. O cálculo está aqui, ó, de 1%. É que você se distraiu aí conversando aí, dando murro nos outros, e aí você perdeu a explicação. Ok? Pessoal, tá terminando a aula. Sei que vocês estão... vai ficar um cálculo aqui, ó. Puxa. Mas antes de eu fazer esse cálculo, se der tempo eu faço ele. Está na página 264. Copiem isso aqui, ó. Esse aqui vai ficar pro dia... Isso. Pro mês que vem, dia 5 de agosto. Não, tava ficando. Dia 4 de 5. 5 de agosto. Só isso. Ok? Gostei mais desse daqui. Deixa eu apagar esse. Voltou. Daqui a pouco só olha os neguinhos na diretoria. Dois neguinhos na diretoria. Aí. Só isso. Copiaram aí? Não.